Olá, meu nome é Thaís e eu venho falar hoje sobre o texto de Hugo Lovisolo, Jornalismo e Esporte, Linguagem e Emoções. No texto, então, o Hugo sugere que o papel do jornalismo esportivo foi central na constituição do esporte moderno. A mídia, e de modo particular o jornalismo esportivo, realizaram a tarefa de construir as emoções, as sensibilidades e as formas de recepção, fazendo um público informado e apreciador crítico do esporte. A transmissão dos jogos de futebol, por exemplo, e as crônicas esportivas são boas evidências da função do jornalismo esportivo, sendo que também ele tem a função de divulgação de uma linguagem e temas e expressões para falarmos em futebol e falarmos de esporte. Muitas vezes uma linguagem que possui conhecimento técnico e, sobretudo, a criação de uma base emocional receptiva. E assim, então, a gente foi aprendendo a apreciar e a se emocionar com o esporte, em grande parte pela contribuição do jornalismo esportivo em suas diversas formas. Em especial, a gente dá destaque, Hugo deu destaque no texto dele para o fotojornalismo e o radialismo. Muito bem, então até agora eu dei um parecer inicial, falei sobre o que o texto vai abordar e agora eu vou dividir ele em 4 grandes áreas. A internacionalização precoce, os interesses práticos e questões teóricas, a constelação favorável e a formação profissional. Muito bem, então o primeiro tópico que eu vou abordar é a internacionalização precoce. Já existe um consenso sobre a abrangência e a intensidade do processo de internacionalização e depois globalização dos esportes. A partir do século XIX, o processo ocorreu tanto em clubes quanto em estados e federações, empresas de esporte e para o esporte. Um dos casos é a Adidas. A organização do esporte moderno foi do clube do bairro para os organismos internacionais. Os acordos sobre as regras, na realidade, a padronização dos esportes acompanham quanto à produção dos serviços públicos e privados. Nesse sentido, o futebol contava com regras nacionais e internacionais aceitas, enquanto algumas línguas modernas careciam de uma gramática de vigência nacional. O esporte, então, foi sendo incorporado gradualmente ao mundo dos negócios, embora o esporte educacional possa ser considerado como reação ao esporte empresarial, nascido espontaneamente e baseado predominantemente nas apostas, segundo Mendel, 1984. Já no século XVI, a Igreja Católica se opunha ao jogo baseado na aposta. O jogo podia ser bom, mas a aposta que era ruim. Entretanto, essa aposta implica em um compromisso emocional diferenciado. Contudo, antes do esporte ser mercadoria, ser do mercado, ele já era mídia, já era espetáculo e processo cultural. Hugo também coloca que mesmo que servisse apenas para anunciar o local das corridas de cavalo, por exemplo, a mídia era convocada a participar do mundo dos esportes. O jornalismo esportivo, por exemplo, se constitui como especialidade bem antes do jornalismo dito cultural. A cobertura dos eventos esportivos demonstrou a formação de especialistas, fotógrafos, repórteres, radialistas, cinegrafistas, entre outros, que tinham que estar onde os eventos estivessem acontecendo, que tinham que estar em 2 eventos no mesmo dia, simultaneamente. Hugo, dentro do seu texto, também coloca que quando começou a frequentar os estádios, a sensação de escutar o jogo pelo rádio era melhor do que a de ver o jogo. Na verdade, o radialista ele inseria mais emoção do que o próprio jogo visto. Assim, então, ele coloca a formação do torcedor presente, que houve a transmissão, conjunção dos atos de ouvir, olhar e participar, e o torcedor ativo, que se confronta com os 2 olhares, com as 2 versões, a sua e a do radialista, que de alguma forma confrontam em diálogo. O esporte vai criando e outras atividades anti-tédio teriam se tornado um aliado importante para a extensão da classe dos jornalistas em sentido amplo.
Daí depois, então, os meios de comunicação começam a prestar atenção ao novo fenômeno e fizeram local de investimentos econômicos e técnicos. Mais tarde, as empresas também tomaram gosto pelo esporte e fizeram ele de uma abrangência bastante grande. Apesar de todos esses investimentos no esporte e na mídia, ainda existem poucos esforços teóricos e históricos no sentido de compreender as inter-relações entre esportes e meio de comunicação. Talvez uma das apostas que o Hugo relata no texto é que esta carência é própria e abrangente das escolas de comunicação, que veem o jornalismo apenas como algo que deveria tratar somente de política e fazendo uma imagem séria, sendo que a função de divertir e entreter já entra bem antes nos jornais e nas revistas e no rádio. E, de fato, a mídia dedica hoje mais espaço às atividades não sérias sérias da cultura do que às sérias. O que se afirma, então, em primeiro lugar, é que não podemos entender os meios de comunicação sem levar em consideração que o objetivo seria um dos objetivos divertir. Em segundo lugar, o jornalismo esportivo desempenhou um papel relevante nesse sentido de desenvolvimento e, por último, nossas atitudes e sentidos em relação ao esporte seriam pouco compreensíveis se não levássemos em conta a formação das emoções, crenças e competências técnicas geradas e difundidas pelo jornalismo esportivo. Bom, fecho então o primeiro tópico com essa breve relato de como seria o início do jornalismo esportivo e como ele nos influencia, e agora entro então no segundo eixo, que seriam os interesses práticos e as questões teóricas. Os interesses teóricos se centram no desvendamento das relações entre a crescente importância do espetáculo esportivo e o jornalismo nele especializado, sendo que Hugo também coloca que o esporte, espetáculo e o jornalismo não vivem um sem o outro. Hugo também propõe que só podemos entender a expansão do jornalismo esportivo, que ocorre a partir do século XX, por ser entendida se considerarmos a tendência para contribuir-se como uma estética e uma arte popular, da qual o esporte é uma dimensão ou campo fundamental para que o jornalismo também exista, sendo que a cobertura dos jogos é um fato essencial para o entendimento do telespectador. Agora, então, eu inicio o nosso terceiro item, que seria a constelação favorável, aonde os historiadores sociais afirmam que o espetáculo esportivo e o esporte profissional e empresarial teriam seu surgimento na Inglaterra. A mudança na transmissão via rádio, seguida pelas filmagens e pela televisão, ainda não estão suficientemente esclarecidas. Uma das nossas hipóteses apresentadas é que os jornalistas esportivos desenvolveram uma forma de agir, tendo como referência uma concepção da natureza humana, muito menos utilitária e normativa do que a socialmente vigente no início de suas atividades, quando o utilitarismo inglês e a sociologia da norma francesa eram dominantes. Se considera, então, que a imagem de uma natureza humana emotiva, que procura prazer fugindo do tédio, está na base do modo de operar do jornalismo esportivo, embora seja de modo geral, na base dos meios de comunicação de massa que procuram nos sacudir, nos entreter. Um indício disso está no fato amplamente reconhecido de que os jogos de futebol transmitidos pela rádio eram muito mais emocionantes antes do surgimento da filmagem e da televisão, que o jogo era posteriormente visto em imagens. Agora, então, entro com o último item, o quarto e último item, que seria relacionado à formação profissional. Segundo Hugo, então, nas últimas décadas, acelerou-se a formação do profissional de forma sistemática nas instituições de ensino superior. Vivemos num processo no qual as ocupações tornam-se profissões
e o objetivo principal é uma formação de especialistas capazes de intervir em campos mais ou menos recortados de suas atividades. No caso da comunicação social, no qual se destaca a formação em jornalismo, ainda se opera com uma matriz geral, o ideal da profissão do jornalista, sério e centrado. De fato, então, o formado que gostaria de ter uma inserção no campo do esporte, embora ainda não exista uma formação específica para esse papel, deve ocupar-se dos esportes, fazer dele, então, assim, a sua matéria. Há, sim, fortes demandas para avançarmos no campo da comunicação, em especial do jornalismo, para formarmos pessoas cientes e certas de que jornalismo e esporte podem ser, sim, ocupados. Um caminho, então, para isso, já que ainda não existe, seria capacitar em jornalismo o formado em algum campo específico, por exemplo, economia, política e etc., para que esteja habilitado a contextualizar e parafrasear os conhecimentos de sua área, de modo a facilitar a apropriação dos ouvintes. Uma segunda opção seria criar, nos cursos de jornalismo, via disciplinas eleitas, por exemplo, no caso, jornalista especializado. Ambas essas propostas deveriam ser analisadas e testadas, sendo que um dos exemplos que posso dar para vocês de que jornalismo e esporte tem sim tudo a ver e dá certo, é uma amiga minha, uma pessoa natural da minha cidade, de Pejuçara, que seria a Valéria, estudante da Unijuí, trabalhou na rádio comunitária da cidade e agora trabalha na Rádio Progresso Juí, fazendo jornalismo esportivo. Uma estudante, ainda sem formação, mas que dedica todo o seu empenho e seu trabalho para que o jornalismo e esporte sejam sim uma boa área de trabalho. Obrigada, deixo aqui minha contribuição.